Agora sim, vamos nos alimentar do que é saudável, o pão que desce do céu, que é o Senhor Jesus, falando com cada um de nós, essa noite. Quero que você abra a sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo de número 6, verso de número 7 em diante. Gálatas capítulo 6, verso 7 ao 10. Aleluia. Encontramos? A carta é escrita por Paulo, apóstolo, aos cristãos da Galácia, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Esse trecho da palavra, esse trecho da carta, Paulo está exortando o povo de Deus a viver fazendo o bem. E ele então colocou aqui o que é chamado de a lei da semeadura. O que nós semearmos nesse mundo, nós colheremos. E aí ele está colocando: fazer o bem para colher o bem, praticar o bem para receber o bem. Ou seja, quem faz o bem, certamente colherá coisas boas de Deus nesse mundo. Mas quem faz o mal, quem pratica o mal, colherá do mal que plantou. Pois essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Quem abençoa é abençoado, quem amaldiçoa é amaldiçoado. Deus disse isso a Abraão, Quem abençoasse ele, o seu ministério, seriam abençoados, mas se alguém o amaldiçoasse, esses seriam amaldiçoados. A gente conhece. Nós conhecemos ditados, como por exemplo, que o feitiço vira contra o feiticeiro. São ditados de coisas reais. Ou seja, a Bíblia diz que o que o homem planta, o homem colhe. Essa é a palavra de Deus. Então existem ditados baseados na própria palavra de Deus. O que aqui se faz, aqui se paga. São ditados, mas são coisas reais, porque se baseiam na palavra de Deus. Está totalmente baseado na lei da semeadura. Não adianta a gente achar que vai plantar a semente da laranja e vai nascer um pé de limão. Não adianta pensar dessa maneira, porque não vai acontecer assim. E nós sabemos muito bem, obrigado. Nós sabemos muito bem que se a gente plantou a semente da laranja, é um pé de laranja que vai crescer, que vai germinar e que vai dar frutos no futuro. Então nós temos que analisar como é que está sendo a nossa vida. Nós acabamos de começar um ano. Esse é o primeiro mês de um novo ano, 2026. E certamente muitos de nós, quando a gente estava encerrando um ano de 2025, muitos estavam planejando 2026. Planejando no que vai investir, o que vai fazer, o que vai comprar, o que vai vender, o que vai adquirir, o que vai lançar fora, o que vai reter,
Certamente muitos de nós fizemos, né, esse planejamento para poder prosseguir 2026 e conseguir alcançar essas metas que foram estabelecidas por nós mesmos. Mas para que a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente planejou, porque eu tenho certeza que tudo que se planejou foram coisas boas para si, foram coisas boas que você planejou para você, para sua família, para o seu lar, para os seus negócios. Mas para que tudo isso realmente venha a acontecer, para que todas essas coisas realmente possam fluir, é necessário obedecermos esta lei de Deus. Essa lei: plantar bem, fazer um plantio bom, um plantio correto. Porque não adianta, né, a gente fazer vários planos para um ano novo, se nós, nesses planos, acima de todos esses planos, não esteja amarmos a Deus acima de todas as coisas. Termos o Senhor por Deus único e verdadeiro em nossas vidas. E acima ainda de todo esse planejamento, amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Nós queremos alcançar vitórias, nós queremos alcançar novas conquistas, nós queremos, né, viver um ano melhor, ou não? Todos nós queremos viver um ano melhor, mesmo sabendo que os dias são maus, mesmo sabendo, né, que as coisas aí no mundo estão indo de mal a pior, porque o ser humano parece que cada vez mais ele menos ama, parece que cada vez mais menos o bem ele faz. A gente está vendo isso no mundo, estamos vendo a corrupção destruindo o nosso país, estamos vendo a falta de amor, a falta de justiça, né, humana deixando de acontecer, e as pessoas de bem sofrendo. Nós estamos vendo isso, mas nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Deus, nós temos a palavra que nos leva a sermos mais do que vencedores. Se nós a ouvirmos, se nós a observarmos, se nós a praticarmos, ou seja, plantar boas sementes, significa dar ouvidos à voz de Deus e obedecer, praticar os ensinos da palavra de Deus. Esse é o nosso plantio, e se assim nós o fizermos, certamente, mesmo em meio a um mundo caótico, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós não dependemos do homem para viver, não dependemos, né, de um mundo terreno, da questão terrena. Nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor, porque Ele é quem nos sustenta. O sustento que entra na sua casa, na minha casa, vem de Deus. A saúde que nós temos para trabalhar, para ir e vir, vem de Deus. A disposição para o trabalho vem de Deus. É Ele quem nos mantém, a nós e aos ímpios. É Deus quem mantém. Aos ímpios, pastor? Sim, é Deus que os mantém. Nós vemos num dos salmos de Asaf reclamando, dizendo que ele começou a ficar injuriado, porque ele olhava, ele servia a Deus, temente a Deus, ele olhava lá para fora e via os ímpios prosperando, via os ímpios, né, enriquecendo, e ele, né, continuava pobre, e ele, sem entender, questionou a Deus. Quando ele entrou no templo de Deus, e Deus deu a ele a resposta, e disse a ele o porquê da prosperidade dos ímpios, e Deus explicou que eles prosperam para a própria destruição deles. E então Asaf temeu a Deus, e entendeu que Deus mantém tanto um quanto o outro. Ninguém pode viver sem que Deus o mantenha vivo. Ninguém pode viver uma hora além, se Deus não der a ele essa hora a mais. Ninguém pode, seja ele ímpio, seja ele justo. Compreende? Então, se nós, cristãos, que cremos em Deus, que cremos na sua palavra, entendermos que precisamos continuar semeando o bem, e assim o fizermos, só colheremos de Deus o que é bom. Só vamos colher de Deus o que é bom.
Voltando um capítulo, que é o capítulo 5 de Gálatas, a gente também tem, verso 13 em diante, Paulo dizendo assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Paulo está dizendo: vocês são livres. O cristão deixou de ser escravo. Quem é de Cristo deixou de ser escravo. Éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo, vivíamos aprisionados, e o Senhor Jesus nos libertou. Ele nos livrou dessa escravidão. E agora Paulo diz: agora não usem essa liberdade de maneira incorreta. Não usem essa liberdade para fazer o que é errado. Não deem motivos para que vocês sejam disciplinados por Deus, para que vocês sejam corrigidos por Deus. E a correção de Deus dói. Quando Deus está corrigindo, quando Deus está aplicando sua disciplina, dói. É como uma surra de um pai severo. Então não usemos essa liberdade dada por Deus para praticarmos coisas erradas, para deixarmos de fazer o que é certo, para deixarmos de fazer o bem. E ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem-se mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito. Qual Espírito? Pelo Espírito que em vós habita. Todo cristão tem em si a presença do Espírito Santo. Todo cristão, todo aquele que genuinamente creu, todo aquele que genuinamente permanece crendo em Cristo, em Jesus, em seu sacrifício, em sua morte, em sua ressurreição, no seu retorno, na sua segunda vinda, todo aquele que crê e mantém-se crendo e tem declarado isso, tem a presença do Espírito Santo em si. Jesus disse: eu e o Pai faremos nele morada. Faremos nele morada. Ou seja, somos moradia do Santo Espírito. E aí Paulo está dizendo: se você é alguém que nasceu de novo, porque creu em Cristo, viva então pelo Espírito. E o verso 14 então diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Quando está dizendo carne, está falando respeito às nossas emoções físicas, sentimentais. Está falando sobre os nossos desejos, nossa própria vontade. Essa é a carne. Essa é a carne. Então está dizendo aqui para que nós não façamos a vontade dela, dessa carne, os nossos próprios desejos, nossos próprios sentimentos. Aquele que quer seguir Jesus, Jesus diz: aquele que quer vir após mim, aquele que quer seguir meus passos, negue-se a si mesmo. Ou seja, negar-se a si mesmo é deixar de fazer sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é viver pelo Espírito. Isso é viver pelo Espírito. Quando nós deixamos de fazer nossa própria vontade. Por quê? A nossa própria vontade, ela é egoísta. A nossa vontade é egoísta. Nós pensamos em nós mesmos. Nós não pensamos no próximo. Nós não pensamos nos outros, pensamos em nós. O máximo é pensar na nossa casa e na nossa família. Os outros, cada um por si, e Deus por todos. Essa é a carne. Essa é a carne que precisa ser renunciada. Porque isso sendo dito aqui é o segundo mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Paulo define isso dizendo: tudo aquilo que você quer que façam a você, faça aos outros. Esse é o amor ao próximo.
Aquilo que eu espero que façam por mim, devo fazer pelos outros, mesmo que não esteja sendo feito por mim, mas eu devo fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. E eu não gostaria que ninguém falasse mal de mim. Então qual é o meu plantio? Qual deve ser a semente plantada? Falar o bem das pessoas, não falar mal das pessoas. E eu não gostaria que ninguém vivesse me julgando. Então qual é o plantio? Não julgar os outros. Percebe? Eu não gostaria que ninguém levantasse calúnia contra a minha pessoa. Qual é o plantio? Não caluniar ninguém. Eu não gostaria que ninguém mentisse para mim. Qual é o plantio? Não mentir ao seu próximo. Eu não gostaria que ninguém pisasse em mim. Qual é o plantio? Não pisar no próximo. Percebe? Lei da semeadura. Se eu fizer o bem, receberei o bem de Deus, vem de Deus. Fazer o bem muitas vezes requer humilhação. Estão pisando em você, estão pisando em nós, e nós continuamos fazendo bem a essas pessoas. Nos odeiam e nós estamos amando, orando por eles, clamando por eles. Não querem o nosso bem e nós permanecemos orando pelo bem deles. Essa humilhação é diante de Deus. Estamos nos humilhando por causa de Deus, para fazer a vontade de Deus. Quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz que Deus nos exaltará. Então é aí que a gente vai ser vitorioso, é aí que a gente vai ser vencedor. Muitas vezes tendo que levar desaforo para casa, muitas vezes tendo que ser humilhado, para que Deus seja exaltado. É aí que nós vamos ser vitoriosos. Esse é o nosso plantio. A colheita será grande, será grandiosa, será grandiosa. Ou seja, não devemos revidar. Paulo também escreveu: não paguem o mal com o mal, antes paguem o mal com o bem. Esta é a vontade de Deus. Olha para o nosso mestre, olha para o nosso professor, olha para Jesus. Fizeram muito mal a ele, ele revidou em momento algum. Ele fez a todos o que ele gostaria que tivessem feito a ele. Ele amou a todos. Ainda crucificado, orou por os que o crucificaram. Orou por eles. Orou ao Pai. Então devemos olhar para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador de nossa fé. É Ele é o modelo a ser seguido, Ele é o modelo a ser imitado. Ele praticou veemente o amor ao próximo. Sendo homem, Ele amou o próximo. Ele amou o próximo. E Ele deu vários ensinos para nós a esse respeito. Os evangelhos, ou o evangelho de Cristo, ele está recheado do amor de Deus, sendo praticado, sendo vivido na prática, não só em palavras, porque amar de palavras é fácil, irmãos. Amar com palavras é muito fácil. E Jesus amou não só de palavra, Jesus amou na prática diária. Ele amou na prática diária. E é o que Deus espera de mim, e é o que Deus espera de cada um de vocês. Portanto, o nosso plantio deve ser em fazer o bem. Não se deixe enganar, verso 7 de Gálatas 6, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso ele vai colher. Ele vai colher. Continuando em Gálatas 5, eu repito o verso 14: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, a destruição é inevitável. Se as pessoas vivem se odiando, a destruição é inevitável.
Se as pessoas vivem retendo o amor, é inevitável a destruição. A colheita vem. No 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O campo de batalha espiritual é interior. Quando se fala em batalha espiritual, né? Muitos falam que no mundo espiritual os anjos com espadas contra os demônios. Nunca foi, nem vai ser. O campo de batalha é o nosso interior. É entre o espírito e a carne. A carne e o espírito. Pode notar no seu dia a dia, tem coisas que você sabe que não deveria mais fazer e está fazendo, e aí você percebe que está errado, não deveria mais estar fazendo e está fazendo, ou seja, fica aquele conflito, fica aquele mal-estar, porque uma guerra está acontecendo no nosso interior, uma guerra está sendo travada. Nós não queremos mais viver de maneira errônea, não queremos mais viver, os que creem em Cristo, não queremos mais viver de maneira errônea. Queremos viver de uma maneira certa, de uma maneira que Deus seja louvado, de uma maneira que o Espírito seja louvado, Cristo seja louvado. E aí quando nós nos pegamos errando, pecando, o conflito está ali, porque nós nos sentimos mal, ou seja, o Santo Espírito nos incomoda, nos mostra, né, o erro, o pecado sendo ali exercido, praticado. A nossa carne, ela quer continuar, mas o Espírito não quer, e o Espírito Santo está ali iluminando e dizendo, não é mais essa vida que eu tenho para você, não é mais isso que eu quero de você. Por quê? O cristão, ele foi lavado, ele foi regenerado, ele foi justificado por Cristo na cruz do Calvário, ele foi transformado. Então essa velha vida não condiz mais com o que nós somos, mas ela insiste em continuar. Essa velha vida, esse velho eu, ele insiste em tentar tomar de novo o governo da vida, das nossas vidas. Esse velho eu insiste em continuar vivo. Quando a nossa nova criatura, criada em Cristo, quer viver em novidade de vida, quer viver para Deus, quer viver e fazer a vontade de Deus, aí está o conflito, aí está a guerra. Aí está a guerra. Quando, né, alguém nos prejudica, nos faz alguma coisa que nos sentimos prejudicados, qual é o sentimento? O sentimento é tentar revidar, o sentimento é querer, né, brigar, o sentimento é querer xingar, o sentimento é querer fazer alguma coisa para, né, mostrar para aquela pessoa que não é assim não, a gente quer revidar. Mas qual é a vontade do Espírito? Ofereça a outra face. Como é que se oferece a outra face? Orando por essa pessoa, orando por eles, clamando por eles, se humilhando diante da presença de Deus, para que Deus nos exalte no futuro. Entendeu isso? E aí diz que eles estão em conflito, carne e espírito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O verso 18 de Gálatas 5 diz, ora, as obras da carne, e aí vai citar tudo aquilo que diz respeito aos nossos desejos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
ou seja, aqueles que perseveram nesses pecados, não herdarão o reino de Deus. Nós podemos até errar aqui ou ali, nessa lista que não é completa, não está totalmente completa, existem tantas outras coisas, porque daqui, quando você coloca a feitiçaria, você pode puxar também a rebeldia, porque a própria Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então entra aqui a rebeldia, ser rebelde. E talvez estejamos falhando aqui ou ali, talvez em algum momento somos rebeldes, talvez em algum momento nós somos invejosos, talvez em algum momento nós invejamos alguém, talvez em algum momento não devíamos mentir e mentimos. Porém, não é mais o que nós queremos fazer, e quando nós fazemos, é porque não estávamos vigilantes. Não estamos vigilantes, porque Jesus disse que nós precisamos vigiar o tempo todo. A carne é fraca, Jesus disse, o espírito está prontinho para herdar o reino de Deus, mas a carne é fraca. Os desejos, os sentimentos, nós somos facilmente, olha, se você não se alimenta da palavra de Deus todos os dias, se você não se alimenta da palavra de Deus nos cultos da igreja, se você não se alimenta da palavra de Deus na escola bíblica, se você não se alimenta da palavra de Deus no seu lar, ouvindo um salmo, lendo um salmo, a palavra de Deus ou uma pregação, se você não se alimenta de maneira nenhuma, você está facilmente sendo influenciado pela carne. Sua carne está ganhando vida outra vez, ela está exercendo de novo o domínio da sua vida, e facilmente você vai se encontrar nesses pecados aqui, em alguns deles ou em todos, sei lá. Então nós devemos alimentar o Espírito o tempo todo, e alimentar o Espírito é pela palavra de Deus, ouvindo-a e praticando-a. Porque se só ouvir, de nada vai valer. Se só ouvir e não pôr em prática, é a mesma coisa que esmurrar o vento. Então, ouvindo a palavra e praticando a palavra, nós estaremos sempre vigilantes. Sempre vigilantes. Sempre com as nossas armas em punho. O escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado na preparação do Evangelho. Estaremos muito bem revestidos de Deus. E bem revestidos de Deus, não poderemos ser derrotados. E tudo isso é interno. É aqui, ó. O capacete da salvação justamente para proteger a nossa mente. O capacete da salvação é a própria palavra de Deus sendo ouvida, sendo praticada. Se não fizermos assim, estaremos perdendo a guerra. Estaremos perdendo a guerra. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós caminhemos em frente e demos frutos. Frutos que glorifiquem seu nome. Frutos que exaltem o seu nome na terra. Porque para a luz nós somos chamados. Para ser luz nós somos chamados. Para fazer a diferença no mundo nós somos chamados. Mas se nós estamos fazendo exatamente o que fazem os ímpios, o que adianta ser chamado de cristão? O que adianta vir à igreja? O que adianta ter uma Bíblia? O que adianta cantar para Deus? O que adianta? Tiago escreveu na sua carta que nós não devemos ser ouvintes apenas, e sim praticantes. Porque os que praticam são os que vencem, e os que apenas ouvem são os derrotados. E um dia serão julgados pela própria palavra em que ouviram e nunca praticaram. E ele diz sobre as manifestações da carne. Pela manhã, nós estávamos em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios no capítulo 6,
foi o texto da nossa aula pela manhã na escola bíblica. E no verso 9 em diante, Paulo escreveu assim: vocês não sabem que os perversos, em outras traduções, os injustos, ou em outra, ímpios, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí Paulo disse: assim foram alguns de vocês. Então hoje a igreja ela é composta de ex-perversos, ex-imorais, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-caluniadores, ex-trapaceiros, e por aí vai a lista. Noutrora nós fomos assim, noutrora nós éramos assim, praticávamos toda sorte de pecados, mas agora nós somos restaurados. Nós somos restaurados ao original do que nós deveríamos ser, da maneira em que foi criado o homem antes do pecado lá no Éden, o homem original, a criatura original de Deus, sem máculas, sem manchas. Cristo nos restaurou, e agora nós devemos nos manter restaurados. A obra toda foi dele, a obra toda foi Cristo quem executou na cruz do Calvário. Ele nos restaurou. Agora cabe a nós nos mantermos nessa posição. Cabe a nós nos mantermos nessa posição. Novas criaturas criadas em Cristo para a vida eterna. Todos nós temos um chamado para servir o Senhor neste mundo. Todos nós. E aí ele diz lá: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Lavados, santificados e justificados, restaurados, para a glória dele, para a glória dele, para envergonhar os ímpios que não querem salvação, para envergonhar o diabo que achou que nós jamais seríamos transformados, jamais deixaríamos o pecado para viver uma vida santa. Deus nos restaurou, Cristo nos restaurou, para vivermos uma vida nova. Agora cabe, volta a falar, agora cabe a nós nos mantermos nesta posição. Para isso a palavra, por isso a palavra, para nos manter no caminho. Paulo também escreveu: aquele que está de pé, ore para que não caia. Como Cristo disse, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Portanto, vigiem e orem para não cair em tentações. João escreveu: aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Mas ele diz: porém, se pecar, porque em algum momento a gente deu aquela deslizada. Porém, se pecar, não se apavorem, você não perdeu a salvação. Tendes um advogado, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o advogado que advoga em nosso favor. Seu Espírito está em nós, gemendo de maneira inexprimível, intercedendo por nós. Então cabe a nós nos mantermos nessa posição. Louvar a Deus porque Ele está conosco, porque Ele não nos abandona, porque Ele está cuidando de nós, porque Ele nos mantém no caminho da verdade. Por nós mesmos jamais nós conseguiríamos.
Nenhum ser humano no mundo jamais foi ou será capaz de caminhar sozinho para a vida eterna, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Cristo, sem o operar de Deus. Nenhum consegue. Nenhum por seus próprios meios, por sua própria sabedoria, alcançará um dia a salvação, porque a salvação só pode ser encontrada em Jesus. Em Jesus. Ele fez uma grande obra, uma obra impossível a qualquer ser humano. Ele fez uma grande obra. Pai, se possível for, me afasta esse cálice, porque ele sentiu o peso daquilo. Ele sentiu o peso do que ele iria sofrer por amor a nós, para mostrar que ele era um ser humano como qualquer outro ser humano ali, despido da glória, do seu manto, do seu poder, despido, o ser humano. Pai, se possível for, me afasta desse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como o Senhor deseja. Ele se manteve firme para fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Nenhum jamais poderia ter conseguido, somente Ele, que jamais pecou, que jamais conheceu o pecado. E Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, Ele fez isso por todo aquele que crê. Então, continuemos a observar isso, para não cair, para não voltar para trás, para não errar o caminho. Mantenha-se na posição, não volte mais à velha vida, não volte mais às velhas práticas. Se nós fomos encontrados aqui em alguns desses pecados, uma grande oportunidade surge hoje, para os que estamos ouvindo essa palavra, uma grande oportunidade surge hoje. Arrependam-se e voltem a servir a Deus. Arrependam-se e voltem a se comprometer com a palavra de Deus, obedecê-la, praticá-la, porque vocês serão perdoados. Nós seremos perdoados, estamos sendo perdoados, para continuarmos a nossa jornada. Aleluia. Ele continua em 1 Coríntios, no verso 12. Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não vou deixar, ele está dizendo, eu não vou deixar mais essas coisas me dominarem. Ele está dizendo, eu não vou deixar mais o meu ego tomar o governo da minha vida, pois eu dei o governo da minha vida para Deus, para Cristo, para o Santo Espírito. Eu dei o governo da minha vida para Ele. Então eu não me deixarei dominar pelos meus próprios desejos mais. Não mais eu, Senhor, mas seja Cristo vivendo em mim, seja Cristo vivendo em você. Aleluia. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 9, no verso também 9 e 10. Aleluia. Está falando sobre a questão da semeadura. E aí esse texto sempre é lido, né, na questão financeira. Mas se você observar bem, como a evangelista Thaís falou aqui essa noite no momento da oferta, não é só sobre dinheiro. E não é mesmo. Não é mesmo. Ele diz assim no verso 9, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. O texto está falando sobre amor, amor ao próximo. Ele está fazendo aos outros aquilo que ele gostaria que fizessem a ele. Entendeu? 10.
aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, se eu entendi até aqui que eu preciso semear o amor, se eu entendi até aqui que eu preciso semear uma vida de honestidade, se eu entendi até aqui que eu preciso semear uma vida de verdade, se eu entendi que eu preciso semear uma vida de perdão, se eu entendi até aqui que eu preciso semear o bem, e assim estou fazendo, e assim passarei a fazer, então a palavra está me garantindo que aquele que supre a semente do que semeia e pão ao que come, também vai suprir e multiplicar a semente em nós, para a fazer crescer com os frutos da justiça. É a resposta de Deus para quem está fazendo o plantio correto, é a resposta de Deus para quem está semeando o que deve ser semeado, as sementes do reino, que frutificam para a glória de Deus. Entendeu? Ele diz no 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ou seja, não é só financeiro, né? Não é um texto, tem que dar a oferta, tem que dar o dízimo, não é só isso. E eu vou dizer para você que não adianta absolutamente nada você ser dizimista na casa de Deus, todos os meses você tirar a 10ª parte do que você recebe e entregar na casa de Deus. Não adianta nada ofertar, pegar um envelope lá e colocar 100, 200 reais, sei lá quanto, e colocar aqui. Não adianta absolutamente nada se você não ama o teu próximo, se você não faz a vontade de Deus. Adianta ser dizimista e continuar sendo mentiroso? Adianta ser um ofertante e continuar desejando mal a alguém? Não adianta. Ou faz tudo de acordo com a vontade de Deus, ou não faz nada. Não adianta. Ou seja, o dízimo que entra nesta casa aqui, a oferta, sim, vai adiantar para pagar as despesas mensais da igreja, glória a Deus, vai, com certeza. Mas na vida de quem o fez, qual é o benefício se esse alguém não ama a Deus acima de tudo? Se esse alguém não ama seu próximo? Se esse alguém não deixou de mentir? Se esse alguém não abandonou o caminho do estelionato? Se esse alguém não abandonou o caminho da prostituição? Se esse alguém não abandonou o caminho de fazer o mal a outras pessoas? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Oh Jesus, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho. Percebeu? Não só pelo dinheiro, mas pela obediência e confissão ao Evangelho. O que é o Evangelho? As boas notícias. É Cristo, Salvador das nossas almas, que nos amou primeiro, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que nos fez nascer de novo, que nos deu vida em lugar de morte, que perdoou os nossos pecados. Obediência a este Evangelho, obediência a este Evangelho, ou seja, vivendo de acordo com Ele, vivendo de acordo com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Trocando em palavras, uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Percebe aquela pequena parábola que Cristo contou? De 2 homens, um era fariseu e o outro era publicano.
E os dois subiram para orar. E o fariseu orava, dizendo a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque agora eu sou um homem justo. Sou dizimista, jejuo 2 vezes por semana, faço tudo de acordo com o que está na lei. Obrigado por eu não ser como esse publicano pecador. E aí o outro diz, né? Ele não tinha coragem de levantar a sua cabeça para olhar para o céu. Ele de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, me perdoa, porque eu sou um miserável pecador. E aí Jesus pergunta aos que o ouviam: qual desses desceu justificado? Qual deles voltou justificado? O publicano e pecador. Por quê? Reconheceu seus pecados, admitiu que ele era um miserável pecador. E o outro, ele se achava justo. E Jesus, quanto a isso, também disse: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim salvar eles, não os justos. E você vê que Jesus, ele está expondo essa frase de maneira irônica: vocês estão se dizendo ser justos. Os fariseus, eles se declaravam justos. Então Jesus diz: eu não vim chamar justos para o arrependimento. Ou seja, vocês não têm pelo que se arrepender. Pelo que eu vejo, vocês já se acham justos. Eu vim chamar os pecadores. Ou seja, Senhor, me perdoa, porque eu sou um miserável pecador. Eu reconheço, Pai, que eu não sou, que eu não mereço, que eu não... Este é o que vai ser salvo, porque ele reconhece a sua posição em Deus. Não sou nada sem o Senhor, não sou nada sem Ti. Senhor, me perdoa, transforma meu ser, faz em mim a Tua vontade, Senhor. Dizer como Josué declarou, né, diante do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo: eu vou praticar a vontade de Deus, eu e minha família. Eu e minha família. Então nós precisamos entender isso e tomar também a nossa posição. Nós somos salvos, nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos justificados. A nossa posição agora é de filhos de Deus, porque fomos por Ele adotados em Cristo. Então agora tomemos essa posição e vivamos como filhos, não como filhos rebeldes, mas como filhos obedientes, que confessam esse Evangelho e vivem esse Evangelho. E então a nossa colheita será grandiosa. Então a nossa colheita será fantástica. Fantástica. Ouçamos Jesus dizendo para nós essa noite: ei, esqueçam-se, se esqueçam de acumular tesouros aqui neste mundo. Estou voltando para vocês. Eu sou o seu tesouro. Aleluia! Jesus é o nosso tesouro. Então ouça Ele dizendo: não acumulem para vocês tesouros nessa terra. Os ladrões roubam, a ferrugem destrói, a traça corrói. Ajuntem para vocês tesouros nos céus. Ou seja, vivam uma vida plantando o amor, vivam uma vida fazendo o bem, sem escolher a quem fazê-lo. Porque escolher a quem fazer o bem também não está certo. Porque alguns, quando fazem a escolha de fazer o bem, eles fazem assim: eu vou me ajudar quem me ajuda. Muitos fazem assim: de agora em diante só ajudo quem me ajuda, fazer o bem é quem me faz o bem. Não, está errado. Jesus, né, na palavra está escrito, na palavra do Senhor está escrito: que bem fazem aqueles que só se saúdam entre si. Que bem eles estão fazendo? Só entre eles mesmo? Que bem estão fazendo? Não é isso, não é isso. É fazer o bem a todos, aos bons e aos maus. Jesus ensinou nós amarmos os inimigos, fazemos o bem a eles. Jesus, através de Paulo, nos ensinou a pagarmos o mal com o bem.
Irmãos, é viver na contramão do mundo. Percebe? É viver na contramão do mundo. Renunciando às nossas próprias vidas, nossa própria carne, para fazer a vontade daquele que nos salvou naquela cruz terrível. Aquela cruz era má. Aquela cruz era má, ela era símbolo de maldição. Ele se fez maldito por nós naquela cruz. Amemos a Cristo, obedeçamos o seu evangelho, sua vontade, seu querer. Vivamos pelo Espírito. Você tem Ele morando em você, você tem o Espírito Santo em você. Você crê em Jesus? Você tem orado? Pastor, mas tem orado, não tem? Se você tem orado é porque você crê. Então você tem a presença do Espírito na sua vida. Mas a questão é, estamos fazendo a vontade do Espírito ou estamos fazendo a vontade da nossa carne? Se estamos fazendo a vontade da nossa carne, essa palavra para nós hoje está dizendo para nós: arrependam-se e retomem a posição de salvos. A posição de salvos é aquela que vive pelo Espírito e não mais pela carne. Amém, irmãos? Oh Senhor, essa é a tua igreja. Esse é o povo que se chama pelo teu nome. Os que ouvem e praticam seus ensinos. Os que ouvem e praticam a sua palavra. Sejamos esses, irmãos. Somos salvos. Façamos a diferença. Essa semana agora, começou hoje a semana. Faça a diferença no seu trabalho. Alguns de nós talvez estivessem acostumados a rir com eles, com os ímpios lá fora, temendo sermos excluídos, né? Acabamos por rir com eles. Deixe de rir com eles. Ria com o Senhor. Ria com Deus e a sua palavra. Deixe de aceitar o pecado. Deixe de estar no meio daqueles que zombam. Faça a diferença. Deixe de ser crente passivo. Está lá perto de pessoas, né, aconselhando outros a fazerem o que é errado e você na passividade. Não tenho nada a ver com isso. Eu vivo minha vida para Deus. Deixe de ser passivo. Abra a tua boca. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Abra a tua boca e diga: ah, mas vão me odiar. Que te odeiem. Jesus disse que não, para os discípulos: não se admirem de o mundo odiar vocês, porque odiaram primeiro a mim. Então não se preocupe se alguém te odiar lá fora, porque você está abrindo a boca para falar da verdade, para defender o evangelho, para praticar o verdadeiro amor, dar o bom conselho, o conselho que exalte e glorifique o nome do Senhor. Quando alguém está lá aconselhando no erro, abra a tua boca e diga: não, ouça isso, ouça o que diz Deus. Faça a diferença, irmão. Faça a diferença, irmão. Não seja conivente com o pecado. Não seja conivente com o pecado. Nós fomos chamados neste mundo para sermos luz. Aonde a luz ilumina, as trevas saem, correm, desaparecem. Sejamos luz. Obedeça a Deus. Viva para a glória do Senhor. Nós não nos pertencemos mais. Nós os que cremos não nos pertencemos mais. Alguém nos comprou com alto preço e o seu nome é Jesus Cristo. Nós somos propriedade exclusiva dele. Ele nos salvou, ele nos libertou, nos sarou. Somos dele agora. Os nossos corpos pertencem a ele. Usemos os nossos corpos para a glória de Deus e não mais para a glória própria, porque sendo assim estamos nos destruindo. Estamos nos destruindo. Exalte o Senhor com uma vida que verdadeiramente cause admiração daqueles que estão ao seu redor. Viva uma vida que cause admiração aos que estão ao seu redor.
que eles se alegrem ou que eles nos odeiem. Viva uma vida que faça com que eles se admirem, para o bem deles ou para o mal deles, que eles se admirem, de ver que você é diferente, de ver que você não é mais conivente com o mal, com o pecado, que outrora você viveu nele. Você é ex agora, você é ex-mundano, ex do mundo. Você um dia foi, um dia nós fomos, agora não somos mais. Agora nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é mais terrena, a nossa pátria é celestial. Amém? Glorifica o Senhor com as suas palmas, adora Ele. Aleluia.